Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não sei se você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, mas cumprimenta ela com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Muito bom ter você aqui hoje à noite. Quero falar com você sobre a ausência do nosso pastor. O pastor Roberto, ele está em Santa Cruz do Capibaribe. A gente tem uma igreja videira lá estabelecida, com prédio, cultos acontecendo. E hoje a igreja nossa lá videira está completando um ano, está fazendo aniversário. E aí, como é uma data especial, o pastor da videira de Santa Cruz, que é o pastor Luciano, chamou o pastor Roberto para estar com ele. O pastor Roberto foi lá no interior ministrar na igreja da videira de Santa Cruz do Capibaribe. E por esse motivo, eu vou ter a chance de compartilhar a palavra com você essa noite. Amém? Quantos aqui abrem o coração para a palavra de Deus? Mas antes da palavra, nós estamos 21 dias do nosso jejum inteiramente unidos, passou a primeira semana. E quantos têm sido abençoados por esse jejum? Bem, irmãos, tem sido um tempo muito precioso mesmo. Só em você jejuar para ficar mais sensível, para ouvir a voz de Deus, discernir, sabe, aquilo que Deus tem falado nesses dias, já é uma grande bênção. Mas ainda mais com o propósito de você ter comunhão com os irmãos. As nossas células têm acontecido literalmente todos os dias. Todos os dias. Então, irmãos, é bom demais estar junto, amém? É bom demais quando o povo vive em comunhão, em união, amém, irmãos? Meu Deus do céu. E dito isso, eu quero perguntar se tem os líderes de célula, se você quer pegar mais ficha para levar para a sua célula. Tem mais algum líder que gostaria de pegar para levar para a sua célula? O Miguel ali atrás. Tem mais alguém querendo? Se você que estiver aqui e quiser pegar a ficha também, erga a sua mão que os céus vai levar até você. E aí, o que é que acontece, irmãos, né? O nosso jejum, as células têm que acontecer todos os dias, amém? Mas além disso, além das células acontecer todos os dias, e aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, que eu quero gerar um convite especial para você agora. Além das nossas células terem acontecido todos os dias, na verdade de segunda a sábado, o pastor Roberto tem feito uma live ao 12:30 para compartilhar o capítulo do livro, né, que é um livro que a gente está usando do pastor Luiz, que é 21 dias pela unidade. Então, de segunda a sábado, o pastor Roberto tem feito essa live. E eu quero convidar os irmãos para você, amanhã, segunda-feira, ao 12:30, invadir o Instagram do pastor Roberto da Videira Recife para participar dessa live. E eu quero saber quantos aqui tenha disposição de se conectar ao seu Instagram amanhã, 12:30, para estar na live do pastor Roberto. Erga sua mão e diga amém. Né? E, irmãos, as lives têm sido uma grande bênção mesmo. E é interessante que, além do pastor Roberto estar, cada dia ele chama um pastor, um obreiro para estar com ele. Amanhã é o dia do obreiro Igor Novaes. E eu quero te chamar para a gente, sabe, honrar ao pastor Roberto e ao obreiro Igor, para amanhã, segunda-feira, estar participando da live. Posso contar com você mesmo, amém? Além de você participar, eu quero também desafiar você a enviar um convite para os irmãos da sua célula, para que eles também venham estar participando da live, amém, irmãos? A ideia do nosso jejum, abre aí, por favor, Júlio. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, que é o tema do nosso jejum, né? Inteiramente unidos. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma, os irmãos estão aqui, amém? Boa noite. Isso é um culto ao Senhor, amém? Então vou ler mais uma vez, olha só. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É possível falar a mesma coisa se nem todos ouvem a mesma coisa? É possível, sim ou não? Vamos imaginar o seguinte, você veio no culto da Videira Recife, amém? Aí você tem um parente que ele congrega na Assembleia de Deus. Mas acabou o culto, tanto da Assembleia quanto da Videira, aí vocês marcaram de comer uma pizza. Quando chegar lá na pizzaria, é possível vocês dois compartilhar da mesma palavra? Sim ou não, irmãos? Não, por quê? Porque lá ele ouviu uma palavra, aqui você ouviu outra, tem como, sim ou não? Não tem. Mas, pastor, o que é que você está querendo falar com isso? Eu quero te falar, meu irmão, que nós estamos em 21 dias pela unidade para estar inteiramente unido. E isso, uma das questões para estar inteiramente unidos é o propósito de eu e você falar a mesma coisa.
sabe compartilhar a mesma coisa. E aí o que é que acontece? Para eu e você falar a mesma coisa, nós precisamos ouvir a mesma coisa. E todos os dias, de segunda a sábado, ao 12:30, e no domingo é o culto, nós estamos ministrando uma mensagem para os irmãos. Então eu quero deixar aqui um convite, um apelo para você participar da live amanhã, amém? Tem um texto muito forte também, lá em Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1, só para você ver a questão de o poder de ter a mesma linguagem, amém, irmãos? Olha que poderoso isso. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Vai lá para o verso 6. Aí olha que poderoso. Por causa que o povo tinha apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, olha a consequência. E o Senhor disse: eis que o povo é o quê? E todos têm a mesma? Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Irmãos, quando o povo tem a mesma linguagem, quando o povo é quando o povo tem a disposição de estar inteiramente unidos, irmãos, não há nada que seja impossível de acontecer. Nada, nada, nada. Irmãos do céu, tudo é possível quando um grupo de pessoas resolvem querer a mesma coisa. Tudo é possível, tudo é possível. Irmãos, nós como igreja, Videira, nós temos um desejo. Não sei se você sabe, mas Pernambuco tem 185 municípios. E o nosso desejo é ter uma videira em cada um desses 185 municípios. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer, eu faço parte dessa grande conquista? Então, irmãos, mas para isso se tornar, vamos dizer assim, acessível, eu e você precisamos ter a mesma linguagem. Eu e você precisamos ter o mesmo falar, né? Estou vendo um amado irmão ali com a camisa da comemoração da videira dos 25 anos. Seja bem-vindo, amém, meu irmão? A videira, como um todo, tem 25 anos. Há 25 anos atrás, a videira começava numa garagem com um grupo aproximadamente de 40, 50 irmãos reunidos na garagem do pastor Naô Pedrosa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Por causa da unidade, só em Goiânia somos mais de 30 irmãos. Lá em São Paulo, já estamos chegando próximo dos 30 mil irmãos. Nós temos videira em todas as capitais do Brasil. Fora do Brasil, nós já chegamos em mais de 40 nações. Tudo isso por quê? Porque no nosso meio sempre houve uma mesma linguagem, uma maneira de falar. Nós somos um povo pela unidade. E isso se tornou possível. Você quer que a sua célula multiplique-se esse ano? Mesma linguagem. Unidade. Unidade. Pastor, tudo isso para eu participar da live amanhã, ao 12:30, justamente, porque se eu e você estiver lá, ouvindo a mesma mensagem, nós estaremos falando uma só linguagem, uma só maneira de falar. E isso tem poder no mundo espiritual. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Só reforçando os 2 avisos que passou aqui no Videira News. O próximo sábado, nós teremos o nosso curso das águas aqui no prédio da igreja, às 15 horas. Então, você que é líder de célula, se tem alguém lá na sua célula que está apto a se batizar, traz ele para cá, para o curso das águas. Se tiver alguém lá também indeciso, com dúvida, traz para o curso das águas, que aqui a gente vai tirar todas as dúvidas, vamos ajudar ele. E logo após o curso das águas, nós vamos ter o nosso RL Hub, normalmente como a gente tem, às 18 horas, porque no próximo culto de ceia, ou seja, o primeiro culto de domingo de outubro, às 18 horas, nós vamos ter o nosso batismo aqui mesmo no prédio da igreja, amém, irmãos? Vai ser um grande batismo, uma grande festa. Então, esse é o tempo de salvação e é também tempo de batizar muitas vidas para o Senhor, amém? Dito isso, pega a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero falar sobre a oposição maligna na unidade da igreja. Mas antes disso, quero só dar uma pequena introdução. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. A palavra de Deus diz, vou ler só apenas esse verso, antes da gente orar pela palavra. A palavra de Deus diz, porque de Deus somos, fala assim comigo, cooperadores. Aleluia.
Lavoura de Deus, edifícios de Deus sois vós. Muito bom essa expressão, lavoura de Deus. Nós somos lavoura e não floresta, amém, irmãos? Porque floresta não precisa ser regada e nem plantada. Ou será que alguém chegou e plantou a Amazônia? Não, simplesmente a natureza por si só fez nascer aquilo lá. Mas lavoura, sim, precisa regar, adubar para poder ter o seu crescimento. Então, nós somos cooperadores de Deus, nós somos edifícios de Deus. E é interessante, irmãos, eu preciso que você compreenda muito essa introdução que eu vou te dar, porque isso vai te trazer uma clareza, uma amplitude melhor daquilo que nós vamos falar sobre essa estratégia maligna de impedir a unidade no meio da igreja. Você sabe, desde sempre, Deus ele está construindo algo. Às vezes, você tem a impressão que o diabo, ele está, vamos dizer assim, ele está atacando você. Mas, na verdade, o diabo, ele nunca ataca. O diabo, ele toda a vida contra-atacou as edificações de Deus. Desde sempre. O diabo nunca criou nada. Na verdade, o diabo está sempre querendo se opor àquilo que Deus cria. O diabo sempre está procurando maneiras de gerar oposições, de gerar resistência, de gerar obstáculos, de ser essa oposição àquilo que Deus está fazendo. E aí eu te mostro na palavra de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É interessante porque o próprio diabo queria esse lugar. O diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, mas não tem lugar para ser semelhante ao Altíssimo. É interessante que o diabo é tirado para a terra. Aí quando ele chega ali no Éden, que vê Adão caminhando ali no meio do Éden, ele olha e o homem tinha essa imagem e semelhança de Deus, ele toma um susto. É o que acontece. Ele vai querer contra-atacar a criação de Deus. Ele vai querer agora, se opor àquilo que Deus estava fazendo. E Deus, a ideia de Deus sempre é a edificação. Aí Deus vira para o homem e diz, para que o homem possa se multiplicar e povoar a terra. E aí, é interessante porque logo em seguida, no capítulo 3 de Gênesis, o homem vem e se opõe àquilo para que não seja uma multiplicação da maneira de Deus. Ou seja, para que possa ser agora, a ideia do diabo é fazer corrompida a multiplicação que Deus tinha feito. Aí logo em seguida, você vai uns capítulos adiante de Gênesis, você vê lá a construção da arca de Noé. É interessante, irmãos, que a todo momento também tinha oposições na construção da arca. Aí, logo em seguida, quando a ideia de Deus era começar do zero, né, a sua criação, porque ele tinha olhado para a raça humana e diz a Bíblia que Deus tinha se arrependido daquilo que tinha feito. Aí é interessante que logo após, quando eles saem do dilúvio, a gente vê a natureza ali, um dos filhos de Noé, Cão, sendo uma oposição para aquilo, sendo o instrumento do diabo, sendo oposição daquilo que Deus estava tentando recomeçar de novo. Ou seja, Noé, o filho de Noé, Cão, expondo a nudez do seu pai. Aí você chega mais para frente, a todo momento você vai perceber Deus edificando e o diabo contra-atacando. Deus criando e o diabo se tornando oposição. Então, pastor, por que você está querendo dizer isso? Porque, filho, nós estamos diante de uma grande edificação. Hoje a construção de Deus é uma construção espiritual. E eu e você estamos inseridos no maior projeto que essa terra já viu, que é a edificação da igreja. Então, acredita no que eu vou te falar agora. Em todas as áreas da sua vida, aonde o diabo mais vai querer se opor contra você, é na sua vida em meio ao dia a dia da igreja. É gerando discórdia, é gerando zombaria, é gerando confusão, é gerando contendas. Para quê? Para que você pare aquilo que você até então estava convicto que foi chamado para fazer e criado para fazer. Quantos estão me entendendo? Quantos abrem o coração para a palavra de Deus? Então vamos orar, amém? Pedir para que o Senhor possa falar conosco, ministrar o nosso coração, a sua palavra que é viva e cheia de revelação. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para falar com você, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora nós pedimos ao Senhor, Santo Espírito, que o Senhor possa vir ministrar os nossos corações, a Tua palavra que é viva, ó Deus, que é cheia de esperança, ó Deus, que tem o poder de nos renovar, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de nos capacitar, tem o poder de limpar as impurezas, tem o poder, ó Deus, de unificar ainda mais o Teu corpo, os Teus filhos que somos nós.
Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que enquanto a tua palavra for ministrada, enquanto a tua palavra for pregada nessa noite, ó Deus, possa estar produzindo santas revelações no coração dos meus irmãos, para que nós, ó Deus, ao final dessa palavra, mais que antes, nós venhamos estar inteiramente unidos, ó Deus, e discernir nos ataques do diabo, e discernir, Senhor, as oposições malignas que se levantam contra a tua edificação. Fala assim comigo, nessa noite, eu abro o meu coração e a minha mente para receber da palavra viva e santa de Deus, que tem o poder de me renovar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, como eu tinha dito, o título do capítulo de hoje é a oposição maligna na unidade da igreja. E todos nós estamos inseridos, envolvidos numa batalha espiritual. Quer você queira, quer não. E é interessante porque cuja a principal estratégia do inimigo é se opor. É ser um impedimento para que a unidade aconteça. Para que a unidade, seja estabelecida no meio do corpo. E olha, irmãos, eu fico vendo, esse jejum tem sido uma bênção, e principalmente que o pastor Alberto tem ministrado, cada capítulo, de uma maneira tão reveladora para nós, tão aplicada para nós. Se a gente for perceber essa questão da unidade no nosso meio, Deus, desde sempre, esteve em unidade. Ao ponto que quando Deus foi criar o homem, Deus não falou, eu faço o homem. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E um desses dias da célula, eu estava compartilhando com os irmãos, na verdade foi terça-feira, estava compartilhando com os irmãos, eu estava falando, irmãos, quando Deus falou façamos, Deus já tinha clareza que naquela hora, por mais que fosse um façamos, era a maneira de Deus criar, mas logo depois ele sabia que era uma obra que exigia unidade, porque em algum momento o filho teria que vir para morrer numa cruz, logo depois ele seria assunto aos céus, mas depois começaria a obra do Espírito Santo. Então, ou seja, não é uma obra unilateral, é uma obra coletiva. E esses dias eu dando aula no seminário da turma presencial na sexta-noite, aí a matéria que eu estou dando é Atos para os irmãos, eu estava falando para os irmãos que a obra ali em Atos, ela é orquestrada pelo Espírito Santo, mas até o Espírito Santo chegar para realizar uma obra, ou seja, para dar continuidade, o Pai lá no início começou, o Filho teve que vir e o Espírito Santo teve que dar continuidade até os dias de hoje. Porque, irmãos, para pensar o que é que nos faz sair de nossa casa para vir aqui cultuar o Senhor junto como igreja, se não for o poder do Espírito Santo nos unificando. Então, a função de Deus, tudo aquilo que Deus faz pela unidade. Me diz qual pessoa construiu alguma coisa sozinho? Me diz quem construiu alguma coisa grandiosa na vida? Sozinho? Ninguém constrói nada sozinho. Sempre, são grupos de pessoas. São pessoas quando se unem em prol de alguma edificação, de alguma construção, que está inserido em algum projeto, seja ele pessoal, seja ele, até mesmo essa questão corporativa, ou então no meio da igreja. Como eu estava te falando ainda agora, videira, a história da videira chegou onde chegou por homens compromissados em andar debaixo da unidade. Unidade. Agora, irmãos, é interessante porque, por mais que a ideia de Deus é gerar unidade, mas o nosso inimigo, eles além de ter uma unidade muito forte, o diabo com seus demônios, ele quer interferir na unidade do reino. E você sabe, nessa guerra que eu estou falando para você, nessa batalha espiritual, não existe neutralidade. Não existe essa questão de ficar em cima do muro. Porque o próprio Jesus falou lá em Mateus, quem comigo não ajunta, espalha. Você sabe, só em você não ser um com o local que você congrega, com a igreja local, só em você não ser um, se você não é por aquilo que nós edificamos junto, de certa maneira, você está espalhando. Você está espalhando. E o livro quero pegar aqui como exemplo, onde a gente vai se deter ao longo dessa palavra, a respeito de Neemias. E o livro de Neemias registra uma guerra. Neemias tipifica
a edificação e a restauração dos muros. No livro anterior a Neemias é o livro de Esdras, e Esdras fala da restauração do templo, da reconstrução do templo. Mas Neemias, ele vem, sabe, para colocar um muro em volta, sabe, desse templo. O templo aponta para a casa de Deus. Você sabe, eu e vocês estamos aqui para ser esse que guarda a casa de Deus, que é a sua igreja. Amém, irmãos? É interessante porque em Neemias aprendemos sobre as estratégias do diabo e como anulá-las. Vamos ver aqui, 6 espíritos que procuram resistir à obra de Deus naqueles dias e que ainda hoje resiste à edificação da igreja. Havia um homem em Samaria cujo nome era Sambalate. Fala assim comigo, Sambalate. Nós vamos falar muito sobre esse nome hoje. Sambalate. Depois de hoje, se existe algum apelido gospel, quando alguém quiser xingar um irmão, não fala isso no nosso meio, amém? Apesar que até hoje não vi, né? Porque geralmente quando tem algum xingamento gospel, tem uns vídeos engraçados no Instagram, né? E fala, ei, filho de Jacó. Aí o outro vai lá, aí começa esse xingamento, né? Mas esse Sambalate é um nome negativo na palavra de Deus. E esse Sambalate, ele queria, sabe, ser essa oposição à reconstrução dos muros. E Sambalate é um símbolo de Satanás. O nome Satanás significa adversário. E naquele dia, esse Sambalate se levantou como adversário a Neemias e todos aqueles que estavam em função da reconstrução dos muros. Sambalate se levantou porque olhou para aquilo, não gostou e se colocou como adversário, como oposição. Abre aí, por favor, Júlio, em Neemias, capítulo 2, verso 10. Neemias, capítulo 2, verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Disto ficaram sabendo quem? Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Você sabe, irmãos, quando as pessoas estão querendo o bem da igreja, o bem dos filhos de Deus, isso desagrada aos inimigos. Isso desagrada a todos aqueles, sabe, que querem ser oposição à edificação da igreja. É interessante porque a gente pode ver isso ao longo da palavra de Deus. Aquilo que eu estava te falando no início, e eu disse que seria tão importante como introdução para essa palavra. Deus sempre foi aquele que começou algo. Então, sabe por que estava vendo aqui a reconstrução dos muros? Porque o povo de Israel tinha sido levado cativo. Deus nunca criou o seu povo para a guerra. Nunca. Se você for olhar na palavra de Deus, o povo de Deus, sabe, sempre viveu em função das promessas. Mas enquanto que o povo de Deus caminha em direção às suas promessas, sempre vão se levantar aqueles que se opõem. Sempre vão se levantar aqueles adversários. Então nós estamos em caminho aqui como igreja em rumo a umas promessas que o Senhor nos deu. Como? Ser uma igreja numerosa na região metropolitana, amém? Quantos podem dizer amém? Ô, irmãos, você sabe de onde se inicia a grandeza? Né? Eu ainda não fui ali, mas em nome de Jesus, eu estou esperando o pastor Adriano ir primeiro para depois ir, conhecer a Disney, né? Quem sabe a gente vai junto, né? Aleluia. Aleluia. E aí o que acontece? Não fui lá ainda, mas você sabe como a Disney começou? Você sabe como foi a produção da montanha-russa? Você sabe? O rapaz que construiu todo dia, ele chegava para o terreno e ficava ali visualizando. E a esposa dele chegava para ele, meu bem, o que é que você está vendo aí? Ele chegava e dizia, estou vendo a montanha-russa. Aí a mulher dele virava e dizia, mas não tem nada aí. Ele, tem sim, você que não está vendo. No interior dele já tinha sido produzido. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Porque, meu irmão, enquanto que eu venho aqui, prego para você, ou enquanto que eu venho aqui a cada domingo congregar aqui com você, ouvindo a palavra do Senhor, eu vejo a Videira Boa Viagem sendo uma igreja de milhares e milhares e milhares. Irmãos, nós vamos precisar de um prédio com no mínimo 7.000 lugares para o nosso povo congregar aqui em Boa Viagem. Amém, irmãos? E é interessante porque esse Sambalate, ele se levantou como oposição. E a primeira estratégia de Sambalate
para produzir essa quebra de unidade na edificação dos muros, na reconstrução dos muros, foi o espírito de zombaria. Fala assim comigo, o espírito de zombaria. Vai para o capítulo 4 de Neemias, verso 1 e 2. Olha o que diz. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Essa palavra escarneceu, zombaram dos judeus. Estava zombando daquilo que o povo de Israel estava fazendo. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então, ou seja, veio um espírito de zombaria. Zombar daquilo que o povo de Deus estava fazendo. Zombar daquilo que sabe do que estava sendo reconstruído. E observe a indignação do inimigo. Uma vez que sua obra produz, sabe, essa indignação no mundo espiritual, aqueles que ficam indignados com o que Deus tem feito entre nós, traz o mesmo espírito. É interessante porque no verso 3, olha o que Neemias diz. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo a raposa, derribará o seu muro de pedra. Então você sabe, além da zombaria, vem um espírito de incredulidade. E sabe, irmãos, hoje mesmo, acordei de manhã com minha esposa, aí uma irmã preciosa que nós temos na igreja mandou uma mensagem para minha esposa. Irmã, meu parente aqui está falando, fui falar para ele que ia no culto hoje, ele está falando aqui para arrumar minhas coisas e me mudar para a igreja. Irmãos, quanto que eu já ouvi isso? Todas as vezes que você estiver se dedicando à vida da igreja, vão vir pessoas zombar de você. Vão vir pessoas, sabe, gerar esse espírito de zombaria, simplesmente para quê? Para tentar parar você. Ah, é? Você agora é dizimista na vida da igreja? Zombando de você. Ah, é? Para que esse negócio agora? Você vai na sexta, decora o prédio para ter o encontro dos kids, aí você vai no sábado participar do encontro e tem que pagar para servir no encontro. Aí você vai de noite e fica lá no RL Hub, no domingo você tem que chegar às 15 horas no prédio da igreja para estar participando do cursão e ainda tem que ficar de noite. E quando acabar o culto, ele vai ter comunhão com os irmãos? Se muda logo então para o prédio da igreja. Vai morar lá, pede para o pastor lá pagar suas contas agora. Está fazendo o quê? Zombando. Isso para tentar o quê? Te parar. Irmãos, o quanto que pessoas já tentaram e zombaram de mim. Quantas as vezes, eu me lembro na época quando eu cheguei na Videira, em maio de 2012, no processo da vida da igreja, tem inúmeras igrejas no Pina, que é onde eu morava antes. E as pessoas diziam, para que ir para Ibiribeira congregar lá com tanta igreja aqui? Zombando. Tinha às vezes, sabe que eu não tinha o dinheiro da passagem, o que é que eu fazia? Botava o Antônio Cirilo aqui no ouvido, aqui, ó, e vinha andando do Pina até o prédio da igreja. Por quê? Porque eu sou apaixonado por essa obra e eu amo estar junto com os irmãos. Mas o que é que se vinha? A voz do Zambalate, zombando. Para quem andando? O pastor anda de carro e você vai andando? Que voz é essa? Zambalate, tentando zombar. Para quê? Para tentar paralisar. Irmãos, mas acredita, maior é quem está em nós do que esse Zambalate. Você sabe, a obra de Deus precisa ser edificada com convicções. Todas as vezes quando chega dois jovens querendo fazer a corte, a gente ora, porque a corte é um relacionamento de amizade para se conhecer. Mas quando eles chegam querendo noivar, recentemente eu falei para um dos casais que estão noivos no nosso meio, na rede jovem, eu falei, por que é que vocês estão se relacionando? Vocês têm uma palavra? Aí os dois falaram, não, nós temos uma palavra assim, porque vai vir uns dias difíceis. Quando vier os dias difíceis, sabe o que é que vai impedir vocês de se separarem? Porque vocês casou debaixo de uma palavra. Porque a zombaria vem. Porque os dias mal vêm. E nesses dias, o que é que vai nos fazer permanecer firme naquilo que nós somos convictos de estar fazendo? Da mesma maneira, você sabe o que é que fez Neemias não parar a reconstrução daqueles muros? Convicção. Então, se você for convicto, por mais que a zombaria se levante contra você, você será um imparável. Quantos podem dizer amém? É interessante que a voz de escárnios nos vem daqueles que nos cercam, ou através de pensamento, mas a sua origem é sempre
o adversário. E é interessante porque nossa guerra não é contra carne e sangue. Nossos inimigos são espirituais. E sabemos que os espíritos malignos podem influenciar pessoas que nos falam coisas que são verdadeiras, que até são verdadeiras, e setas inflamadas. Tenha, para cada uma dessas vozes, tenha uma resposta espiritual. Se você for para o verso 4 e 6 de Neemias, olha o que Neemias falou. Olha a maneira certa de enfrentar essa zombaria. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que seja despojo numa terra de cativeiro. Verso 5. Não lhes encubras a iniquidades e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Você sabe, em nenhum momento Neemias se voltou para aqueles que zombavam. Em nenhum momento Neemias confrontou aqueles que zombavam. Neemias se voltou para o Senhor e fez uma oração. Você sabe, todas as vezes que zombarem de você, tentando te impedir na obra, sejam vozes na sua cabeça, ou seja, através de pessoas que estão próximas a você, não devolva na mesma medida aquilo que se zomba de você. Simplesmente tentem amontoar brasas vivas sobre essa pessoa. E o que seria esse amontoar brasas vivas na cabeça dessa pessoa? É você orando por aqueles que te perseguem. É você pedindo para Deus ter misericórdia e compaixão na vida daqueles que estão zombando de você. Quantos estão entendendo? Aleluia. Vamos avançar. Segundo espírito. Aleluia. Segundo espírito. Espírito de confusão. Fala assim comigo. Espírito de confusão. Segundo espírito que vem para causar quebrar a unidade do nosso meio é o espírito de confusão. Lá em Neemias, capítulo 4, verso 7, avança aí. Lá vem um Sambalate de novo. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar. Aí olha o que o texto diz. Atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão ali. Quando a obra começa a se tornar-se mais visível, Satanás envolverá seus príncipes e demônios para virem contra nós. Haverá uma grande conspiração. E a principal estratégia agora será confusão. Repetidamente, parece que você não sabe mais qual direção tomar. Pessoas começam a questionar e duvidar das motivações dos líderes. Ah, pastor Adriano, anos que a videira está aí e não cresce. Ah, pastor Adriano, mas eu acho que não tem que ser assim. Então, ou seja, sem perceber, começa a vir certos tipos de pensamento na mente daqueles que são liderados, de coisas que poderia ser diferente, de coisas que poderia ser feito de outra maneira, mas não são. Aí, por causa dessas vozes, começa a questionar os seus líderes. Aí começa a vir o que no meio da igreja? Um espírito de confusão. E esse espírito de confusão vai provocar o quê? A quebra da unidade. A quebra da unidade. Irmãos, não sei se você percebe, mas existem vozes espirituais que nos cercam. Mas se eu e você tivermos o espírito, se eu e você tivermos o discernimento, nós vamos perceber qual direção está seguindo. E nós vamos estar diante da voz certa. Estava falando para os irmãos na aula de Atos. Estava falando, a obra lá em Atos é uma obra orquestrada pelo Espírito. E é interessante porque ali em Atos havia inúmeras perseguições. Mas a igreja não parava de crescer. Mas por que não parava de crescer? Porque o povo era unido. Por mais das perseguições, por mais das zombarias, por mais, dessas confusões que assolavam ali a igreja de Atos, mas a igreja de Atos sempre prevalecia. Quantos querem que a igreja videira vai ser uma igreja de milhares aqui na cidade do Recife? Irmãos, você sabe, eu creio nisso também. Mas isso será fruto de uma obra debaixo da unidade. E o diabo sabendo que se eu e você formos um, eu e você teremos, esse espírito de conquista e nós vamos alcançar, como a gente viu lá em Gênesis capítulo 11, verso 6, o que é que o diabo vai querer fazer?
provocar confusão em nosso meio, provocar discórdia em nosso meio. E é interessante que o inimigo levanta vozes no meio dos irmãos para que a edificação cesse. E pensamentos do tipo: essa igreja só cobra. Dizem todos, né? Que eu já ouvi muito também no nosso meio, né? Então quer dizer que agora a igreja só está preocupada naquilo que eu posso dar, que eu posso oferecer na minha multiplicação da célula, mas não se preocupa comigo. Então, de onde é que vêm esses pensamentos? Pensamentos lançados de vozes de inimigo para causar confusão, para causar discórdia. E aí é interessante, irmãos, porque quando a confusão se estabelece, a gente pode ver alguns sintomas. E o primeiro, a gente pode perceber a apatia, indiferença ao reino e propósito na edificação. Geralmente, quando tem alguns irmãos, sabe, é apático, indiferente, é porque certamente está dando ouvidos a esses espíritos para provocar confusão no meio da célula, no meio do discipulado, na vida da igreja. Outros sintomas: distanciamento. E olha, irmãos, isso aqui provavelmente, em algum momento, se você não foi pego, você será pego. Que é o quê? Não, esse culto eu estou resolvendo sentar lá atrás. Nada contra quem senta lá atrás, amém, irmãos? Fique em paz, você que está sentado aí atrás. Mas isso é vozes de quê? De confusão. Para quê? Para ver esse isolamento. Para se isolar da célula, para se isolar do discipulado, para se isolar da vida da igreja. Isso é um sintoma de quem? De quem está dando ouvido a esse espírito da discórdia. E outros sintomas: os irmãos se tornam-se descomprometidos com os alvos. Ou seja, nós temos um alvo, amém, irmãos? Até o final de ano nós queremos batizar 100 vidas. Nós aqui da Rede Jovens, nós temos um alvo muito claro, que é ter 36 células de jovens até dezembro e 300 jovens nas nossas células, amém, irmãos? Mas, às vezes, quando dá ouvido, sabe, a esse espírito da confusão, o que pode acontecer? Sintomas como esse: apático, indiferente, isolado. Outros sintomas: própria quebra da unidade, envolvendo, sabe, com partidarismo dentro da igreja. Estes são dias difíceis, meus irmãos, e precisamos estar bem alertas para resistirmos contra todo espírito de confusão. Lembre-se que o alvo do inimigo é sempre parar a edificação da obra, é sempre causar essas discórdias para que a obra pare. Mas observe do seu lado se há alguém sendo usado para trazer esse espírito de confusão para o nosso meio. Coisas grandes de Deus certamente estão diante de nós. O que está acontecendo é a manifestação da fúria dos demônios que tentam usar todo tipo de mentira com o propósito de nos fazer parar. Mas sabe o que é o mais interessante? É a resposta de Neemias para essa confusão que começou a suscitar, que Sanbalate queria que começasse a suscitar no meio do povo de Israel. Vai para o verso 9. Olha o que Neemias fala. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Pastor, que guarda seria esse? Esse guarda, nos dias de hoje, sou eu e você, guardando a nossa visão, guardando a nossa liderança, guardamos aquilo que temos como igreja. Você sabe, irmãos, uma das coisas que eu fico vendo, sabe, irmãos, coisas que o diabo pode usar para gerar confusão, esse espírito de confusão na vida da igreja. Nosso pastor Roberto, quando veio para Recife, ele veio com um bom carro, ele tinha um bom dinheiro na conta, como ele já falou aqui. Ao passar dos anos, o dinheiro se acabou e o carro que ele veio, que era um Honda Civic preto, se acabou o carro também. O carro existe, mas não tem como andar, né, pastor Adriano? Onde é que está esse carro? Na oficina do irmão Moisés, que é da igreja, está lá, né? Parecendo, deixa quieto. Abençoa lá o carro do pastor. Aí o que acontece, irmãos? O pai da pastora Ludmila foi e deu um carro novo para eles. O pai da pastora deu um carro para ele, que era o carro que ele estava, que era o Virtus, um branco. Deu para o pastor. Aí, às vezes, alguém poderia suscitar, dando ouvido a essas vozes de confusão. Está vendo?
O pastor vive falando que a igreja às vezes passa por luta, que não tem o dinheiro, que não consegue concluir a reforma lá do prédio, manda no Virtus. Esses dias, a mãe da pastora Ludmila foi e conseguiu vender um terreno que ela tinha. Aí como conseguiu vender, deu uma parte do dinheiro para os irmãos. Né? Uma das filhas uma das irmãs dos irmãos da pastora, mora lá na África do Sul, pastoreia a videira de lá em Moçambique. E aí ela foi repartir o dinheiro. Aí o pastor Roberto foi, pegou esse dinheiro, perguntou o que a pastora queria fazer. A pastora sempre teve um sonho de um carro. Aí o pastor foi e trocou de carro, sem gastar R$1 do bolso deles. Tanto o Virtus foi ganhado, aí ele vendeu o Virtus para dar entrada nesse novo carro que ele está agora. Aí o que pode acontecer no nosso meio? Pode acontecer de um irmão vindo, o pastor chegar num culto, num carro top do ano, e parar e pensar, está vendo? O prédio não continua a obra, mas é o carro que o pastor anda. Isso é o espírito que às vezes Sambalate pode produzir na vida da igreja. Aí, como é que a gente pode ser esses guardas? Sabendo disso que eu estou te falando agora, para você guardar a vida do nosso pastor. Sabendo que não foi o pastor mesmo que comprou, até porque o pastor nem tem condição de comprar. Foi algo ganho. Quantos estão me entendendo? Sabe, irmãos, aí você tem que estar alerta. Sabe de quê? Que a ideia do diabo é fazer com que a obra de Deus pare. Não só aqui, mas como em todo lugar onde está sendo edificada a obra de Deus. Mas a minha ideia de eu e você é fazer com que, ao invés da obra parar, é que a obra avance. Que a obra avance. Porque o que a própria palavra de Deus diz, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas não vão prevalecer contra qual igreja, pastor? A igreja que permanece firme, a igreja que caminha unida, a igreja que tem um rumo, um alvo. Eu posso te falar aqui, meu irmão, em nome do presbitério da Videira Boa Viagem, nós sabemos de onde saímos, lá da garagem do pastor Naô, sabemos aonde estamos hoje, mas nós sabemos para onde queremos ir. E nós estamos aqui para te chamar para junto, para quando o Senhor Jesus voltar e nos arrebatar, a gente entregar para Ele esse estado de Pernambuco com os 185 municípios, plantando a igreja em cada um deles. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Vamos avançar. Terceiro espírito é o espírito de intimidação e medo. Fala assim comigo, espírito de intimidação e medo. Qual era o primeiro espírito? De zombaria. Primeiro espírito, fala assim comigo, zombaria. Segundo espírito, confusão. E o terceiro espírito, intimidação e medo. Tudo isso são levantados para quebrar a unidade da vida da igreja. Vai para o verso 11, Neemias 4:11. E você percebe que nós estamos aqui num só capítulo. Então, percebe-se que Neemias chegou para reconstruir o muro, aí vem Sambalate, que é esse espírito, sabe, adversário, que é aquele que se opõe e está querendo contra-atacar aquilo que Deus está fazendo. Aí olha o que diz. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Então, seja, o inimigo estava disposto a tudo, até mesmo a matar os israelitas para que a obra parasse. E aí, o que é que pode produzir? Intimidação e o medo. Intimidação e o medo. Medo do quê? Medo da morte. Medo, sabe, de que alguma coisa pudesse acontecer contra a família de qualquer um desses israelitas. Quando o inimigo percebe que não consegue impedir a realização da obra, ele projeta nos tirar do caminho. É preciso, porém, não esquecer que ele jamais conseguirá nos destruir. É interessante porque esta obra está... É interessante porque alguns mais místicos chegam a atribuir a desistência, suporta a direção de Deus. Como conversa do tipo, né? Essa obra está resistida demais. Deve haver um sinal de que Deus não quer mais que o façamos. A verdadeira obra de Deus, quero te falar, meu irmão, é a obra que é mais resistida. Se você for perceber na própria ótica da palavra de Deus, você vai perceber ali que aonde houve mais resistência, foi aonde houve mais manifestação do poder de Deus. Se você pegar, sabe, a própria vida do José, que recebeu um sonho da parte de Deus, aonde que ele via, sabe, ele sendo levantado como alguém que iria influenciar a sua geração.
você vai perceber que logo após, quando ele relata esse sonho, veio uma grande resistência sobre a sua vida. E ali o que acontece? Por causa que o inimigo percebeu que José tinha sido separado para uma grande obra, grande resistência se levantou contra ele. Mas eu vou te perguntar, as promessas se cumpriu ou não na vida de José? Se cumpriu. Logo depois a gente pode ver na própria vida ali de Moisés. Depois a gente pode ver essa própria grande resistência na vida de Davi. Depois, quando a gente percebe, sabe onde o Senhor Jesus, quando ele nasce ali em Nazaré, a gente percebe que uns magos estão vindo para adorar o Senhor. E ele, para conversar com Herodes, querendo saber a precisão de onde o menino deveria nascer. E aí ele pergunta, aonde deve nascer o rei dos judeus? Herodes, sabendo disso, logo inflamou o coração. E depois daquele dia, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual era a intenção de Herodes? Matar o rei dos judeus, que hoje também é o nosso rei. Mas isso tudo por quê? Resistência e oposição daquilo que Deus está realizando. Meu irmão, deixa eu te falar algo com muito amor e carinho. Sabe por que tem muita resistência a essa obra aqui? Você sabe por que tem muita resistência a essa obra aqui? Porque Deus tem grande manifestação de poder para fazer através de nós. Esses dias eu estava com os irmãos do discipulado, estava falando para eles, vocês já pensaram? Se os pastores que veio de Goiânia, se cada discipulador de célula que saiu, não saísse, que aprontou, não aprontou, deixasse de aprontar, se estivesse aqui, se cada um daqueles pastores também que estavam no interior, antes de aprontar confusão, estivesse, como que nós estaríamos nessa obra? Por um lado, é de se pensar e ficar triste. Mas, na verdade, irmãos, isso é motivo para nós de alegria. Você sabe por quê? Porque onde há muita resistência, é porque vai haver muita manifestação do poder de Deus. Deixa eu te dar uma palavra de conforto para a sua vida. Se você vê resistência na sua vida financeira, é porque é onde Deus quer mais manifestar poder na sua vida. Se você perceber, as mulheres que eram estéreis, na palavra de Deus, foi delas que saíram os principais filhos para fazer história na palavra de Deus. Observa. A própria Sara, que não conseguia dar mãe. Quem foi que nasceu de Sara? Só lembrando, Sara era a esposa de Abraão. E hoje, eu e você, todos nós, somos filhos de Abraão. Herdeiro da promessa que nasceu Isaac. E depois veio eu e você, veio toda a descendência da palavra de Deus e também agora do povo da fé que crê em Jesus. Logo depois a gente percebe Ana também, que era uma mulher estéril. Quem foi que nasceu de Ana? Samuel. Samuel simplesmente só ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e logo depois ungiu Davi. E quem foi Davi? Só lembrando, eu e você também somos da genealogia de Davi. Saiu de quem? De uma mulher estéril. Isabel. Quem era Isabel? A mãe de João Batista. Era outra mulher estéril na palavra de Deus. Resistência para gerar, resistência para dar filhos. Quem foi João Batista na palavra de Deus? João Batista foi o preparador de caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso o quê? Mulheres estéreis que passaram por grandes resistências para trazer o filho, para gerar. Agora eu te pergunto, meu irmão, por que dessas resistências? Porque no mundo espiritual já sabia que essas mulheres eram separadas para um grande propósito. Então, áreas que você tem mais resistência, se sente, tão resistido, e você ora e parece que nada acontece. Meu irmão, vai ser nessas áreas onde Deus mais vai manifestar poder na sua vida. Agora eu te digo, se no nosso meio tem muita resistência, meu irmão, isso é a nossa segurança, que tem muita manifestação de poder para acontecer na nossa vida. Na nossa conferência de jovens lá em João Pessoa, na minha palavra, que foi a vinha João Pessoa, vinha Pernambuco, também vinha o Rio Grande do Norte. E eu estava falando para os irmãos, eu falei, olha, mais da metade dos discípulos de Jesus, sabe onde é que eles eram? Eles eram lá da região nordeste de Israel. Você sabe por que acontece muita resistência nas igrejas dos Nordeste? Porque se a gente for parar para ver, é um grande movimento que nasceu evangélico no Nordeste. Alguém pode me dizer? É muita resistência, é muita religião que tem na nossa região. Mas, irmãos, posso te falar algo? Você sabe onde é que vai ter as maiores videiras do Brasil? Vai ser na região Nordeste, onde Recife,
Pernambuco está localizado. Aonde tem muita resistência, é porque vai haver muita manifestação de poder. E esse Sambalate sabia. E por isso que ele começou a se opor ao ponto de dizer que até mesmo ia matar aqueles que não parassem a obra. Então, meu irmão, posso te falar? Por mais que a resistência venha sobre você, por mais que venha bater o espírito de intimidação e de medo, não pare. Não pare. E aqui eu tenho uma palavra de consolo para você e de apoio. Olha para o lado. Você não está sozinho. Nós estamos com você. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: no nosso meio, ninguém fica para trás. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Vamos avançar? Aleluia. É interessante porque aí Neemias vem e dá resposta. Neemias capítulo 4, verso 13. A resposta a esse nível de ataque é um encorajamento e fortalecimento em Deus. Olha o que diz, verso 13 e 14. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Verso 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Pastor, e para nós essa palavra, como é que funciona? Geralmente, quando tem um líder, pastor Adriano, querendo desistir, na rede jovem, eu falo para ele. Falei, você sabe qual é o problema de você desistir? Ele pergunta, qual? Falei, o problema não é só você. O problema é o povo que você tem acesso. Porque quando você desiste, eles lá estão perdendo junto com você. Porque é um povo que Deus te deu e que você tem acesso. O que é que nós vamos fazer com esse povo se você desistir? Então, o que é que eu digo para ele? Nessa obra, não podemos desistir. Porque se Deus não desistiu de nós, como é que nós vamos desistir das pessoas? Da mesma maneira que nós precisamos nos lembrar do Senhor. Para eu e você não desistir, nós precisamos lembrar os irmãos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? No nosso meio, irmão, você sabe, não deveria ter espaço para desistência. No nosso meio, nós deveríamos só ter espaço para avanço, para conquista. E por mais que as obras sejam, sabe, resistidas, e por mais que espíritos malignos se levantem para, sabe, se opor a mim, a você, a edificação dessa obra, eu e você, meu irmão, precisamos trazer a memória de algo, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos estão entendendo? Foi o que Neemias falou, não tem mais, lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do Senhor. Aí Neemias, verso 16 diz, capítulo 4, verso 16, ele continua dizendo, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Você sabe o que é que nós aprendemos aqui? É que ao mesmo tempo que nós edificamos, nós também guerreamos. Ao mesmo tempo que nós edificamos, nós também guerreamos. Você sabe, irmãos, tem muitas coisas que podem nos vir à memória para nos fazer desistir e quebrar a unidade. Mas você sabe o que é que faz? Você sabe o que é que se mantém uma casa de pé e segura? É quando tem um casal disposto a fazer com que tudo dê certo. Mas pastor, as contas estão atrasadas. Mas pastor, tem muita resistência. Mas pastor, sabe, é só luta. Meu irmão, quem só enxerga a luta, esquece de ver de onde vêm as soluções. E você sabe, nós temos muitas mais soluções do que problema. Tudo vai depender de onde você está enxergando, de onde você está colocando os seus olhos. Se os seus olhos estão no Senhor, o seu socorro vem além dos montes, que é de onde o Senhor traz o nosso socorro. Quantos estão me entendendo? Você sabe, meu irmão, o sol ele nasce para todos, sim ou não? Mas tem uma sombra que só tem para aqueles que se achegam ao Senhor. Que sombra é essa? É a sombra de quem descansa na sombra do onipresente. Você sabe, essa sombra é para aqueles, gente feito eu e feito você. Gente que está na obra de Deus, gente que não desiste. Esse é um tipo de descanso para os verdadeiros guerreiros, os filhos de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Você sabe, muitas oposições, muitas resistências se levantam, até mesmo para te intimidar, para gerar medo,
para gerar, sabe, zombaria, para gerar, sabe, acusação, para gerar confusão. Mas, meu irmão, se você estiver posicionado, o Senhor vai te trazer o livramento. O Senhor vai te dar a vitória. E o Senhor vai fazer com que a sua célula resplandeça e se multiplique ainda esse ano. Quantos creem? O verso 19 diz: Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. O que é que Neemias estava querendo dizer? Você sabe, se a obra é grande, nós estamos muito separados. Vamos nos juntar, vamos ficar mais próximos, porque tudo é possível para aqueles que estão unidos. Amém? Você sabe, irmãos, nós não estamos sozinhos, amém? Nós não estamos sozinhos. Quarto espírito, espírito do engano. Fala assim comigo, espírito do engano. Capítulo 6, verso 1 e 2. Você vai perceber Sanbalate querendo gerar engano no meio do povo. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Aí olha o que Sanbalate faz. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. E esse é um plano maligno. Quando o quê? Parece uma tentativa de aproximação de aliança, de amizade, de dar uma trégua, cujo fim é parar a obra. E essa é uma maneira que o inimigo usa, de maneira sorrateira, fazer com que aconteça aquela música que nós ouvimos quando nós estamos num encontro com Deus, ouvindo a palavra, o diabo, a carne e o mundo. Que é o quê? Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha. Os irmãos não lembram da música, né? Só o Jonas que lembra. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que é crente, mas se dá bem e se dá mal. Você sabe, irmãos, quando as coisas, né, uma das maneiras que o inimigo tenta te opor, e ele percebe que não está conseguindo, aí ele vai começar a fazer com que certas coisas, né, que aos olhos parecem lícitas, aos olhos parece que não tem nada a ver, que parece amigável, vai começar a te roubar, vai começar a te paralisar. Veja um exemplo de engano. A nossa visão diz que o quê? Que cada crente é um sacerdote, ou seja, um ministro, que cada crente é um sacerdote, é um ministro. Então, a gente sabe, o véu foi rasgado de alto a baixo, amém, irmãos? E hoje todos nós temos acesso à presença do Pai, amém? Aí o que acontece? Você sabe qual é um dos enganos que o inimigo usa sorrateiramente? É o seguinte: eu também sou sacerdote. Eu não preciso que alguém fale na minha vida da parte de Deus. Então, logo, eu não preciso se sujeitar a autoridade nenhuma. Que conversa é essa de seguir direção de pastor? Que conversa é essa de seguir direção do líder? Que conversa é essa, sabe, de estar me submetendo à liderança espiritual? Por quê? Olha como é que começou a conversa. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos apenas um pai. Todos nós só temos apenas um pastor. Irmãos, essa conversa é mentirosa? Não, é verdade. Todos nós temos apenas um pai. Todos nós temos apenas um pastor. Todos nós temos apenas um guia, que é o Senhor. Amém? Você sabe, desde sempre, Deus levantou as suas lideranças espirituais. Desde sempre. Você lembra quando estava lá edificando Moisés, estava conduzindo o povo ali no deserto, aí cheirou Coré, Datã e Abirão falando: quem é esse Moisés? Da mesma maneira que Deus fala com ele, Deus vai falar conosco também. E o que aconteceu ali? Uma rebelião. Com conversa feito essa. Então você sabe, meu irmão, às vezes o inimigo, para a obra de Deus, sabe como que é? Engano. Produzindo engano na mente dos irmãos, no nosso povo. Tudo isso para fazer o quê? Quebrar a unidade. Porque, meu irmão, quando o povo é um, não há mais restrição, impedimento para tudo que eles quiserem fazer. Esses dias o pastor Alberto nos mandou uma mensagem num grupo que nós temos com os pastores e obreiros, relatando algo, que esse é o jejum mais importante que nós já fizemos na história da videira. Por quê, meu irmão? Porque tudo começa na
unidade. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando Deus foi fazer um homem, ele começou na unidade. Deus falou, façamos, 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 façamos. O pastor falou algo e eu acredito no que ele falou. Observa, todas as células que estão acontecendo todos os dias, essas células até dezembro vai se multiplicar. Você sabe por quê? Porque o povo vai estar sendo, de certa maneira, forçado. Porque todo dia nós compartilhamos a mesma palavra para os irmãos. Todo dia vai o mesmo esboço para os líderes. E os líderes estão se reunindo todos os dias para compartilhar a mesma palavra. O que é que está produzindo? O mesmo falar. Está produzindo o mesmo desejo. E quando a célula é essa célula, o propósito dela se cumpre, que é a multiplicação. Quantos líderes de célula estão aqui que crê nisso? Então não abra mão de fazer a reunião da sua célula. Não abra mão. Esteja com o seu povo. Ontem aqui no RL Hub, o nosso RL Hub, o propósito é só ter louvor e adoração. Mas aí nesse período o pastor Roberto abriu para a gente compartilhar o capítulo. Aí eu falei para ele, pastor, no lugar de compartilhar, eu quero ler com os irmãos. Porque aí eu vou mostrar para os irmãos que a ideia do Senhor compartilhar os bolsos é dos irmãos lerem junto. Para quê? Para que todos possam penetrar essa mensagem no coração deles e ser um povo unido. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar. Outro engano comum é a ideia de que devemos primeiro ser maduros para depois evangelizar. Não, pastor, que conversa é essa, né? De colocar o povo para pregar o evangelho. Não, esse povo é imaturo. Deixa o povo crescer primeiro na fé. Esses dias, estava junto com o obreiro Igor, a gente foi fazer um evangelismo ali na Praça da Sudene. Aí foi 24 irmãos da Rede Jovens. A maioria eram os meninos lá da célula do Mauro. Não foi? A gente não fez um evangelismo? Aí chegou eu e o obreiro Igor, pastor Adriano. Aí, a gente, né, no momento ali do evangelismo, tinha 24 pessoas, a gente fez 8 grupos de 13 pessoas, né? Demos para ele a ideia do evangelismo, e aí, o que foi que aconteceu? A gente pôde ali, eu e o obreiro Igor, ver os irmãos das células pregando o evangelho. Os irmãos da célula que, alguns deles ainda vão se batizar no próximo batismo, agora dia 6 de outubro. Mas antes de ser batizado, já pregando. Mas às vezes o que é que acontece em alguns lugares? O engano de quê? Não, o irmão ainda não está maduro para pregar o evangelho. O que é que o irmão vai falar da parte de Deus? Deixa o irmão primeiro crescer na fé. Isso é engano do inimigo para que a obra não cresça de uma maneira mais rápida. Isso é engano para paralisar. Mas o nosso meio não é assim. Amém, irmãos? O modo de enfrentar essa nova forma de ataque é não se permitir ficar distraído na obra. Aí olha o que Neemias fala. Neemias, capítulo 6, verso 3. Vai para o verso seguinte. Aí Neemias diz: enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra. A resposta de Neemias para Zambalate, porque Zambalate tinha chamado ele. Aí Neemias diz: enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra. Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Aleluia. Quinto e penúltimo engano do inimigo. Fala assim comigo: espírito de acusação e calúnia. Olha aqui, ó. Neemias capítulo 6, verso 5. Aí Zambalate, então, como não conseguiu enganar Neemias, Zambalate, como não consegue enganar Neemias, aí Zambalate diz: então Zambalate me enviou pela 5ª vez. Eita, Zambalate insistente. O inimigo é insistente, amém, irmãos? Meu Deus do céu, eita bichinho persistente. É interessante porque lá no deserto, o diabo foi tentar Jesus 3 vezes, amém? Aí o diabo não conseguiu. Aí tem um momento que Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás veio até mim para peneirar você. Então, a todo momento, quando o inimigo ele não atinge o Senhor, ele atinge, sabe, ele quer atingir o seu corpo. Quando Saulo mesmo estava perseguindo a igreja, o Senhor vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Então você percebe que o inimigo chegou no Senhor Jesus no deserto, chegou nos discípulos, e aí você percebe que na igreja de Atos e diante, o inimigo está sempre o quê? Contra-atacando, está sempre querendo o quê? Se opor. E meu irmão, se a obra chegou até mim, a você, foi com muita resistência e oposição.
E a obra agora que chegou em nossas mãos tem que seguir adiante. E acredita, vai ter muita oposição. O inimigo, ele é insistente. Pastor, e qual é a palavra de consolo? O senhor tem? Tenho. Nós já somos mais que vencedores, amém, irmãos? Aquele que conhece o final da história é por nós. E sabe o que ele disse? Que o inimigo está subjugado debaixo dos seus pés. Amém? Vamos continuar a história. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo ele diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Já que você não aceitou o compromisso com o inimigo, e ele não consegue impedir a obra de Deus, ele vai procurar caluniá-lo, ferir sua reputação, denegrir sua imagem. Isso através do quê? Do espírito da acusação e calúnia. Levantando calúnia. Irmãos, o tanto de calúnia que se levanta contra a videira, meu Deus do céu. Até de fora do país já veio. Mas você sabe, é interessante, porque todas as vezes que acontece calúnias, perseguição, a gente sai delas ainda mais forte, ainda mais unificado. Não é, pastor Adriano? Você sabe, irmãos, usar de Casa Livre, fez conferência no estádio Serra Dourado em 5 anos. Eu fui para 1 ano lá, acho que foi o último, 2015. É interessante porque depois disso começou a se levantar grande acusação e perseguição contra a vida do pastor Luísio. E a obra, você sabe, a videira foi checada e muitos saíram da videira. Muitos ministérios que eram associados, e ministérios até grandes, saíram do nosso meio. Mas antes de sair, o pastor Luísio chamou a equipe de pastores, falou: irmãos, nós seremos checados, nós seremos avaliados. Permaneçam firmes que muito maior vai vir o que vem depois. Você sabe, irmãos, eu fui para a conferência ali em Goiânia, isso eu testemunho porque nas últimas 6, 7 conferências lá em Goiânia, de pastores e líderes, eu não faltei nenhuma. E aí eu testifico a você que eu já cheguei em conferências lá em Goiânia com espírito de desconfiança no meio da conferência. Aquele espírito, o que será daqui para frente? O que será os próximos anos? Irmãos, e os anos foram se passando e cada vez mais nós fomos sendo renovados, alicerçados, aliançados, ainda mais, sabe, unificando ainda mais a obra do Senhor, estando em unidade na obra do Senhor. Irmãos, o ano passado já tinha sido sobrenatural a conferência, mas a conferência desse ano, irmãos, tinha um testificar liberado de que nós estamos entrando num novo tempo, numa nova estação, de um povo que está junto, de uma obra que é unificada, de uma obra que é edificada no mesmo espírito, no mesmo pensar, no mesmo falar, numa mesma disposição. Estava falando do estádio, né? Esse ano voltou para o estádio. Irmãos, que festa foi naquele estádio. Os outros anos, nenhum ano tinha sido comparado ao que foi esse ano no Serra Dourada. Sabe, uma unidade, uma festa, sabe, um tempo de celebração incrível. Irmãos do céu, eu fico até com o coração alegre, sabe, e disparado. Porque no meu espírito eu consigo perceber que grandes coisas o Senhor tem para realizar no meio da videira como um todo. Como o pastor Roberto já falou aqui algumas vezes. Não é normal o ministério com apenas 25 anos ser do tamanho e acontecer o que aconteceu no nosso meio. Irmãos, e muito maior que está por vir. Tudo o que aconteceu agora no nosso meio foi uma preparação. O Senhor nos forjando e nos preparando para algo muito mais grandioso e glorioso. Amém, meus irmãos? E o diabo, sabendo disso, resistiu esses últimos anos. Os últimos 3, 4 anos foi de muita resistência, oposição. Mas, meu irmão, todas as vezes quando há muita resistência é porque há muito poder a ser liberado. Nós fazemos os encontros com Deus na chácara, amém? Você sabe, os melhores encontros com Deus, sabe qual é? É os encontros que tem mais resistência. O ônibus atrasa, os pastores, as filhas dos pastores ficam doentes na semana do encontro, fica faltando dinheiro para fechar as inscrições, aí pede oferta, e faz isso, faz aquilo. Quando a gente chega na chácara, irmão, é um selo, é glória, é como se o diabo já percebesse o que estava para acontecer ali naquele encontro. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Pode perceber, uma das melhores células que você já liderou foi aquele dia que deu tudo errado para você.
deu tudo errado. Aqueles que pegam ônibus, o ônibus atrasou. Aqueles que pegam Uber, estava cancelando direto. Choveu nesse dia. Você chegou, a pessoa que era para trazer o lanche não trouxe. Quando chegou na cela, um peso da glória de Deus, um cabode, sabe? Aquele peso, parecia que tinha uma nuvem de glória pairando naquela reunião de célula. Por quê? Aonde houve resistência, haverá muita glória. O Sambalate resistia, mas é porque ele sabia que ali estava a edificação da obra de Deus. Aí vai para o verso 9. Olha o que Neemias fala. Neemias vira e diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Não devemos dar ouvido às pessoas que só fazem críticas e acusações. Ignore pessoas negativas e pessimistas. Afaste-se delas, pois não falam da parte do Espírito de Deus. Cuidado com aqueles que sempre começam dizendo: estão falando, estão dizendo. Nunca dizem quem são, mas sempre afirma que é. Todo mundo diz, todo mundo está falando. Quem começa com essas palavras, geralmente, são instrumentos do diabo. Repreendam. Foi o que Sambalate começou a dizer, lá no verso 6, quando a gente viu que Sambalate dizia que estavam se dizendo que Neemias queria se constituir rei para ficar sobre o povo e enfrentar os moabitas, que era da onde Sambalate era. Então, irmãos, se afaste daquelas pessoas que dizem, estão dizendo, estão falando. Isso são pessoas que, de certa maneira, estão sendo boca e canais do inimigo para trazer calúnia, para trazer acusação no povo de Deus. E por fim, quero chamar aqui os irmãos do louvor, que é o sexto espírito de engano, que é o espírito da falsa palavra de Deus. Lá em Neemias capítulo 6, do verso 10 ao 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Tendo eu ido à casa de Semeias, isso mesmo, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que era que habitava no meio do templo? O que é que habitava? Tinha um lugar, tinha um átrio, tinha um lugar santo, e o que é que havia no meio do templo? O santo dos santos. E quem é que só podia entrar no santo dos santos? O sumo sacerdote, uma vez ao ano. Aí olha a proposta, chamar Neemias para ir ao centro, ao meio do templo. Ao meio do templo. Neemias não podia entrar ali. Ali era um local só para o sumo sacerdote. Aí o texto continua dizendo: e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Aí a resposta de Neemias: porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profecia de Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar. Olha o que aconteceu, irmãos. Sambalate subornou um profeta para ir até Neemias, convidando ele, dizendo que era Deus que o chamara para ir para o meio do templo, ir para um lugar onde era só possível o sumo sacerdote entrar. Mas espera aí, só quem pode entrar no Santo dos Santos é o sumo sacerdote. Então o que é que nós percebemos aqui? Que por muitas vezes o próprio diabo usa a palavra de Deus para quê? Para fazer que você peque contra Deus. Você se lembra como é que o diabo chegou para Jesus? Está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Todo momento o diabo chegava para Jesus e está escrito: ordena que essas pedras se transformem em pães. Você sabe, meu irmão, a todo momento, às vezes, quando o diabo não consegue te parar de maneira nenhuma, ele vai procurar te convencer por meio da palavra a você dar uma amenizada, a você parar, a você mudar o rumo, a você caminhar por outras direções. Mas, meu irmão, é como eu te falei,
A obra de Deus precisa ser edificada debaixo de convicção. Debaixo de convicção. Eu posso te falar, meu irmão, eu tenho 12 anos aqui nessa obra. Foi aqui onde o Senhor me converteu, foi aqui onde o Senhor me chamou, me colocou. E, meu irmão, nesses 12 anos foram muitas resistências, foram muitas acusações, foram muitas maneiras de fazer parar. Muitas pessoas que até mesmo estavam próximo de mim, que eu amava, e que saíram, às vezes falaram mal da gente, caluniaram a gente, mas tudo isso, ao passar dos anos, eu posso te dizer que a principal liderança da igreja serviu para ficar ainda mais unida e fortificada. Por quê? Porque nós edificamos essa obra debaixo de convicção. De convicção. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta a ele: meu irmão, você é convicto? Você sabe, segredo não é ouvir os homens. O segredo é nos voltarmos para a palavra de Deus. Lá em Neemias, esse é o último texto que eu quero ler com você. Quero te convidar para você ficar de pé. Neemias capítulo 6, verso 15. Vai para o verso 15, o verso seguinte. Olha o que Neemias falou. Neemias 6, 15. A palavra de Deus diz: acabou-se, pois, os muros aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos toda essa obra. Você sabe, hoje é o tempo de guerra e o Senhor nos tem incitado para a batalha. O espírito de ousadia celestial tem estado sobre nós, e todos esses 6 espíritos que vimos aqui estão debaixo dos nossos pés. É tempo de trabalho, de frutificação e de conquista. Há em seu coração esse fogo e essa convicção, então você é parte desse exército. Não deixe que as mentiras malignas segurem você. Avançaremos inteiramente unidos. Você sabe, irmãos, nós fazemos parte de um exército. Esse é o exército de Deus. E eu creio muito que Deus move do nosso meio. E aqui eu vou te falar uma palavra profética. Eu creio muito que nós estamos realmente nesse novo tempo. Eu estou aqui como porta-voz de Deus, para você se unir à sua célula, para você estar unido com o seu líder. E vocês, de uma maneira só de falar, entender que existe oposição maligna. Mas, meu irmão, quando vocês estão juntos, ninguém pode parar você. Eu quero fazer uma santa bagunça aqui nesse culto. Quero que você se junte com os irmãos da sua célula. Se você estiver longe, você vai sair do seu lugar e você vai se juntar. E nós vamos fazer uma oração juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se junta com... Aleluia. Nós vamos fazer uma oração junto. Você está com esse irmão aí? Vira para ele e fala: meu irmão, ninguém vai ficar para trás. Estamos juntos nessa obra. É uma obra unificada, aonde estamos inteiramente unidos. Quero que você ore agora pelos seus irmãos. Você vai orar ao Senhor pedindo ao Senhor: nós permaneceremos juntos. Senhor, como um bom soldado do Senhor, nós estaremos juntos combatendo o bom combate. O Senhor vai voltar e vai nos encontrar junto, e essa obra vai crescer. Aí você vai orar pela multiplicação da sua célula em nome de Jesus, amém? Então ora aí, erga a voz em nome de Jesus. Isso, ore, erga a sua voz, erga a sua voz. Ore guardando seus irmãos. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que o inimigo não tem poder no nosso meio. Todas as vozes agora são caladas em nome de Jesus. Todas as vozes que se levantam, nós declaramos, se levanta para cair. Espírito Santo de Deus, move no coração do nosso irmão, Senhor, para que eles venham andar convictos, em nome de Jesus.
desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Aleluia! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, pressionados, perplexos, mas não desesperados. Declara, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados. Erga sua voz! Abatidos, mas não destruídos. E a igreja? Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare em alta voz: o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar A igreja do Senhor! Não caminhamos pelo que vemos, é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Com as palmas, vai lá. Tchau, tchau. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, mais uma vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer,
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, Fale em fé. pelo que vemos, o que nos move. Aleluia! Nós cremos que seremos milhares, Senhor. Milhares, 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 milhares. Somos a igreja Milhares de viderianos espalhados nesse Recife. por fé. Estamos de Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós estamos encerrando, mas antes, duas coisas. Primeiro, o seguinte, quantos querem que nós temos um tempo de unidade? Quero te chamar para dois desafios. Primeiro, você mandar uma mensagem para o pastor da igreja, que é o pastor Roberto. Você vai mandar uma mensagem para ele: pastor, nós estamos contigo, eu estou contigo, estamos unidos. O seu alvo é o meu alvo, nós seremos uma igreja de milhares. Conta comigo nesse novo tempo da videira é boa viagem. Segundo desafio, amanhã aos 12:30, eu e você está na live do pastor Roberto junto com o obreiro Igor. Que horas, irmãos? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: se você não estiver lá, eu vou cobrar você. Posso contar com os irmãos amanhã, amém? Na verdade não é só amanhã, é a semana inteira, amém? Segunda coisa, vamos ouvir o recado do pastor Roberto. É 2 minutos apenas. Pode apagar, pastor Leandro. Aleluia, estenda, glória a Deus. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, procura algum dos pastores, né, ou algum do obreiro, para a gente conhecer você, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para frente, como quem recebe um presente. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio e na vida dos meus irmãos. Deus, eu te peço que pelo Teu Espírito, cada vez mais nós venhamos a estar inteiramente unidos. Deus, inteiramente unidos, ó Deus, para que essa obra venha crescer de uma maneira sobrenatural e acelerada. Pai, eu quero abençoar a semana dos meus irmãos, quero abençoar, ó Deus, o trabalho dos meus irmãos. Pai, eu quero abençoar a família dos meus irmãos. Que seja uma semana de conquistas, de vitórias, uma semana de boas notícias para cada um deles. Ó Deus, que a Tua graça e o Teu favor se multipliquem em cada área da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, e a igreja diz: glória a Deus. Dito isso, estamos encerrados. Tenha uma semana abençoada e até amanhã aos 12:30 na live do pastor Roberto.